Irmãos amados, vamos abrir então a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler dos versos 1 a 14. Está escrito: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda.
Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda, e cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas em minha face não se verá. Eu queria hoje pensar com os meus irmãos, nesta noite, sobre um assunto da mais alta importância para nós. E eu faço com temor e tremor, com um profundo senso de reverência, entendendo que esta é a maior necessidade da minha vida, que esta é a maior necessidade da sua vida, que esta é a maior necessidade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo nos ajude. A minha oração é que todo o nosso pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender esse texto. A maior necessidade nossa, irmãos, não é das bênçãos de Deus. Elas são tantas, tão ricas, tão abundantes, tão eloquentes. A maior necessidade nossa é da presença de Deus, da presença manifesta de Deus. Não há nenhum propósito na nossa vida, e nada neste mundo há de nos dar sentido para a vida, a não ser que nós entendamos com clareza o que é a glória de Deus, o que é estar na presença de Deus, e o que é usufruir a intimidade com Deus. Nós estamos vivendo uma geração que busca coisas, que se contenta com coisas, que quer coisas, que luta por coisas, por bens, por bênçãos. Para isso estudamos, para isso trabalhamos, para isso viajamos, para isso construímos todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todos os nossos ideais, estão construídos ao redor de nós mesmos. Mas eu posso lhes garantir que nós poderemos ser as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Poderemos galgar os degraus das mais importantes universidades.
Poderemos conquistar os diplomas mais cobiçados. Podemos encontrar um emprego ou mesmo a projeção nas empresas de maior projeção desta nação ou do mundo. Podemos ter o salário mais robusto e a conta bancária mais cobiçada. Podemos ter acesso a todos os bens de consumo daqueles que são disputados por poucas pessoas no mundo. E mesmo essas coisas mais excelentes da graça comum de Deus não é suficiente para satisfazer a nossa alma. Nós precisamos da presença de Deus. Esse texto está revelando para nós que o Deus que tirara o povo de uma amarga escravidão, o Deus que fizera milagres tão extraordinários diante desse povo, o Deus que guiava esse povo com a sua doce e magnífica presença, de dia com a coluna de nuvem para trazer refrigério, e à noite com a coluna de fogo para dar-lhes direção e proteção. De repente, por causa do pecado do povo, Deus se afasta do povo. Não tem mais coluna de fogo de noite. Não tem mais coluna de nuvem de dia. Não tem mais refrigério, não tem mais proteção, não tem mais direção. E sabe, amados, o que tira, afasta a presença de Deus da minha vida, da sua vida, da nossa vida, é o pecado. E eu estou absolutamente certo de que você e eu sabemos que pecado é esse. Eu não estou me referindo às vezes a pecados escandalosos, que chocam, que escandalizam. Mas aquele pecado, às vezes, de se deleitar de tal maneira nas bênçãos de Deus, que já não tem mais saudade de Deus, que já não tem mais deleite em Deus, que já não tem mais prazer em Deus, que Deus não é mais um encanto da sua vida. O pecado de substituir Deus pelas bênçãos de Deus. O pecado do esfriamento espiritual. O pecado de ir se amoldando este mundo com as suas seduções, com seus prazeres, com seus deleites. O pecado de levar a vida espiritual apenas como um calendário, como uma agenda dominical, onde você vem, porque você bate o ponto, mas aqui não está o seu coração, aqui não está o seu prazer, aqui não está a sua alegria. Na presença de Deus não é onde você sente toda a alegria da sua alma. E é por isso que o pecado é tão terrível. A Bíblia diz que quando Israel pecou, depois que entrou na terra prometida, Deus disse para Josué: enquanto o pecado não for removido, eu não serei com vocês. Mais tarde, na época dos juízes, na época do sacerdote Eli e seus filhos, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada e teve que se gritar: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Na época do rei, da profeta Ezequiel, a glória de Deus se aparta da casa de Deus e então Judá é levado para a escravidão. O maior temor que você e eu deveríamos ter nesta noite, irmãos, é o medo de Deus se afastar de nós. Porque se Deus se afastar de nós, não há esperança para nós. E eu queria então tratar desse assunto com você nesta noite. Em primeiro lugar, a suprema importância da presença de Deus na igreja. Irmãos, eu posso lhes garantir que sem esse senso da presença de Deus, nossas orações ficam vazias, mecânicas, secas. Nossos cânticos não têm vida. Sem esse senso da presença de Deus, meus irmãos, os nossos cultos se tornam cansativos.
E você fica se remexendo na cadeira e olhando no relógio, ou talvez até consultando o seu telefone celular, porque a sua alma, o seu coração não está aqui, e porque Deus não está presente de forma manifesta, gloriosa, impactante. Quando Deus está presente de forma manifesta, isso é notório. Isso é perceptível. Há um senso de temor, há um senso de reverência, há um senso da sua presença tão esmagadora e tão gloriosa, que cabe-nos apenas nos prostrar. Às vezes nós falamos que Deus está entre nós, mas as pessoas não veem Deus. Algumas delas chegam a pensar, será que estão fazendo propaganda enganosa? Dizemos que temos pão, na casa do pão, mas os fornos estão frios, as prateleiras estão vazias, e temos receitas de pão. Mas a grande pergunta é, o que acontece para que a presença de Deus se afaste? O pecado afasta a presença de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o texto lido. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a impaciência do povo levou o povo a buscar outros deuses. Capítulo 32, versículos de 1 a 4. O povo tinha saído do Egito, 400 anos no Egito, muitos deuses. O deus Apis, representado por um bezerro, era o Deus que eles viam o povo adorar, lá no Egito. Moisés tinha subido o monte Horebe, para lá receber as tábuas da lei. 40 dias, 40 noites, e o povo impaciente diz para Arão, olha Arão, esse Moisés foi embora, ele não vai voltar, ele sumiu, ele não dá notícia, então nós precisamos de deuses palpáveis, concretos, então Arão, faça um Deus para nós. E diz a Bíblia que Arão pede o ouro, as argolas, os adereços, que eles tinham tomado lá do Egito, levado da terra do Egito. E diz a Bíblia que Arão pega todo aquele ouro, trabalha todo aquele ouro, funde todo aquele ouro e constrói com as suas mãos um bezerro de ouro. E o povo chama aquele bezerro de ouro de seus deuses. E diz para eles mesmos que o Deus que os tirara da terra do Egito não era mais o Deus vivo, todo-poderoso, mas era aquele bezerro, era um Deus que eles mesmos haviam fabricado. E diz a Bíblia que Arão constrói um altar. Edificou um altar diante dele. E Arão disse, amanhã será festa ao Senhor. E diz o texto então, que o povo se reúne diante daquele ídolo, e começa a cantar, e começa a dançar, e começa a ter toda aquela liturgia de um culto pagão, com toda a promiscuidade, um verdadeiro carnaval, um verdadeiro bacanal, para promiscuidade sexual, naquele gesto de adoração pagã. E diz a Escritura, que esse gesto provoca a ira de Deus. Que Deus se afasta do povo. E que Deus diz para Moisés, pode descer do monte, Moisés, porque o teu povo profanou, o teu povo pecou, o teu povo desenfreado está servindo a um Deus pagão. E Deus diz para Moisés que ia se retirar, e de fato se retirou. A nuvem foi embora, a coluna de fogo foi embora, a glória de Deus foi embora, a Shekinah foi embora. E sabe, irmãos, este mesmo risco nós corremos ainda hoje, da presença de Deus se apartar de nós. Porque a Bíblia que diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero dizer para você que os sinais visíveis da presença de Deus, quando desaparecem, a igreja fica fraca, seus membros caem nos mesmos pecados do mundo,
passam a amar o mundo, porque não se deleitam mais em Deus, não têm mais prazer nas coisas de Deus. Aliás, se deleitam nos banquetes do mundo, porque não têm mais fome de Deus. Eles não conhecem mais acerca da intimidade de Deus. Agora pense comigo. Olhe para os crentes. Olhe para a igreja evangélica brasileira. Olhe para o seu coração. Eu pergunto a você, meu irmão, é a presença de Deus que empolga a sua vida? São as coisas de Deus que trazem brilho para os seus olhos? Nas suas conversas informais, é Deus que é o tema da sua conversa? É isso que você busca? É a intimidade de Deus, é o deleite em Deus, é o prazer em Deus, são as coisas de Deus que fazem pulsar a sua alma, que fazem vibrar as cordas do seu coração? O que é que encanta a sua vida? E quando você para observar a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus, eu chamo a sua atenção, por gentileza. No capítulo 33, no versículo 4. Os filhos de Israel tomam consciência da crise e se arrependem. Você pode ler comigo 33:4, por favor? Vamos juntos? Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Que mais notícias que eles ouviram? Quais foram essas más notícias? A má notícia que está no capítulo 33, versículo 2 e 3. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, povo de dura cerviz, é aqui. E o que é povo de dura cerviz? Essa palavra era a palavra usada, por exemplo, para aquela junta de boi ou de bois que pega um arado para arar a terra. E mesmo com o aguilhão de quem está conduzindo a junta de bois para arar a terra, os bois não obedecem o aguilhão e contra essas ferroadas faz o que acha que deve fazer sem seguir o comando. Essa palavra era usada para um cavalo que tinha freio na sua boca, e apesar de ser esporado, e apesar do comando do freio, o cavalo não obedece o comando. O que o povo está dizendo, o que o Deus está dizendo é o seguinte, que Deus, apesar de ter dado a sua palavra, apesar de ter libertado, apesar de ter mostrado o seu poder, apesar de ter feito os milagres, apesar de estar dando provisão de maná todo dia, de codornizes, de cuidado, de proteção, de presença, o povo não quer ouvir, o povo não quer ouvir, o povo não quer ouvir, o povo não quer ouvir. E nesse momento, Deus diz, eu não vou com vocês. A minha presença não vai com vocês. Eu vou mandar um anjo. Eu vou dar a vitória, eu vou levar vocês à terra prometida. Eu vou cumprir o que eu falei, mas eu não vou com vocês. Irmãos amados, quão terrível é o pecado. Porque nos priva do maior bem, a presença de Deus. Você pode morar na casa mais bonita, você pode ter os móveis mais requintados, você pode ir para os restaurantes mais caros, você pode fazer as viagens mais cobiçadas, você pode ter tudo na vida, mas se Deus se apartar da sua alma, há um vazio, há uma angústia. Veja comigo os versos 7 e 8. Precisamos ter consciência de que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la
para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Olha que coisa magnífica. A presença de Deus precisa ser desejada, mais do que qualquer outra coisa. Quando Deus diz para Moisés, eu não vou com vocês, Moisés toma uma decisão. Meu Deus, nós não podemos ir sem a tua presença. Um anjo é maravilhoso, mas o anjo não basta. A terra prometida é maravilhosa, mas ela não é suficiente. Os milagres que tu vais operar até nos levar à terra prometida são magníficos, mas eles não são suficientes. Mas não basta, irmãos, ter consciência de que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos buscar esta presença, até que ela venha, até que ela volte, até que Deus se manifeste. O que é que Moisés faz? Arma sua tenda fora do arraial, e ele vai para lá, para buscar a presença de Deus, para dizer, Deus, nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, Deus, é da Tua presença que nós precisamos. Oh Deus, volta, Senhor, volta a coluna de fogo, volta, Senhor, a coluna de nuvem, volta a Tua Shekinah, Senhor, porque é a Tua presença que satisfaz, é conhecer-te, Deus, que é a essência da própria vida eterna. Agora notem, se queremos a presença de Deus, irmãos, nós precisamos ter coragem para romper com aquilo que afastou de nós a sua presença. Por gentileza, veja comigo o verso de número 5, parte B. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Aqueles atavios é que entregaram para Arão, e daqueles atavios Arão fez um bezerro de ouro, e aquele bezerro de ouro que substitui Deus, e o culto verdadeiro substituído por um culto sincrético e pagão, foi que afastou a presença de Deus. Agora Moisés está ordenando para o povo, olha, aquilo que foi a causa da separação de Deus, vocês precisam romper com isso. É preciso ter coragem nesta noite e dizer, meu Deus, o que é que está afastando a tua presença da minha vida? O que é, Senhor? Quais são as coisas, meu Deus? Que detalhes são esses? Que práticas são essas? Que pecados são esses? Que hábitos são esses? Que atitudes são essas? E você ter coragem de catalogar, e você ter coragem de nominar, e você ter coragem de dizer, Deus, eu quero romper com isso. O que está afastando Deus do nosso coração hoje? Secularismo? Lazer mundano? Idolatria? Alcoolismo? Vícios pornográficos? Festas mundanas? Se nós não tivermos coragem de romper com isso, como a Bíblia diz que Jacó teve o confronto de Deus, olha, suba para Betel, meu filho, mas antes, purifique as suas mãos, purifique as suas roupas. Como Deus disse para Josué, tira a coisa contaminada do arraial. Como Deus disse para Elias, remove o Baal do caminho. O que é que precisa ser removido nesta noite do seu coração, da nossa vida, para que a presença de Deus seja restabelecida? Agora notem mais, nada pode substituir a presença de Deus. Confira comigo, versículo 33, 2, Deus diz, enviarei o anjo adiante de ti. Deus promete um anjo, mas o anjo não é suficiente. O que mais Deus promete? Deus promete vitória, versículo 2, lançarei fora os cananeus, mas não é suficiente. O que mais Deus promete? Deus promete introduzir na terra prometida, sobe para a terra que emana leite e mel, mas ela não é suficiente. Nem anjo, nem vitória, nem terra prometida.
É a presença de Deus, e só a presença de Deus, que pode satisfazer a nossa alma. Como buscar a presença de Deus? Como buscar o retorno à presença de Deus? Confira comigo, por gentileza, mais uma vez o versículo 7, e eu peço que você leia comigo o versículo 7. Vamos juntos, 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. É curioso isso. E eu louvo a Deus por isso. Porque o nosso líder espiritual aqui em Pinheiros, pastor Erival, é um homem que tem dado para nós exemplo de vida de oração. Se nós queremos buscar a presença de Deus, nós temos que buscar a tenda da congregação, para estar a sós com Deus. Nós temos que buscar a intimidade de Deus. A restauração começa quando alguém rompe esse estado de letargia e começa a buscar a presença de Deus. Sempre que um homem, sempre que um grupo se consagra à oração para buscar a presença manifesta de Deus, é aí que começa a haver esperança para a vida da igreja. Foi assim, no dia 31 de dezembro de 1739 na Inglaterra. Foi assim em 1904, no país de Gales com Evan Roberts. Foi assim em 1857, com Jeremias Lampier, em Nova York, para o grande avivamento do século XIX nos Estados Unidos. Foi assim com John Knox, na Escócia. Foi assim, no dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, com o conde Ludwig van Zinzendorf. Todos os avivamentos nasceram exatamente desse útero, desse ventre, irmãos, a consciência de que nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. E então eu gostaria de trazer ao seu coração essa verdade que está aí nos versos 7 e 8, que não basta apenas romper com o pecado. Esse é o lado negativo necessário, absolutamente necessário, mas uma agenda positiva, e a agenda positiva é exatamente desejar ardentemente pela volta da presença de Deus. Como é que é essa busca? Chama a sua atenção. Primeiro, é uma busca contínua. Versículo 7 diz que Moisés fazia o quê? Costumava tomar a tenda e armá-la para si. Costumava. Sabe o que é costumava? É um hábito. É uma coisa contínua. É uma atitude de perseverança. Ele não suportava a ideia da presença de Deus se apartar e ficar apartada. Ele precisava que essa presença retornasse. Ele reconhece essa necessidade de buscar a Deus continuamente. Segundo, versículo 11, nos informa que o Senhor falava a Moisés face a face, de intimidade com Deus. Na oração, não somente Moisés falava com Deus, mas na oração, Deus falava com Moisés. Não é monólogo, é um diálogo, é intimidade. Por que Moisés orava? Qual o motivo? Eu chamo a sua atenção para o versículo 13. O que ele pede? Qual o conteúdo dessa oração? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. A necessidade desse homem, irmãos, não é de pedir saúde, não é de pedir prosperidade, embora isso é legítimo, é bíblico. Mas a urgência desse homem
é a intimidade de Deus. Ele quer Deus, ele aspira por Deus, ele deseja Deus, ele tem sede de Deus. Desesperadamente ele quer Deus. É a presença de Deus que ele quer, é a intimidade de Deus que ele deseja. Ele quer conhecer nesse momento o caminho de Deus, ele quer conhecer a intimidade de Deus. Mas mais do que isso, ele quer restabelecer a honra da igreja, do povo de Deus. Olha comigo, por favor, o versículo 13 ainda. Na parte B diz: e considera que esta nação é teu povo. Louvado seja o Senhor. Com todas as nossas mazelas, irmãos, com todo o nosso pecado, com toda a nossa frieza, com todo o nosso secularismo, com todos os nossos deslizes, nós somos ainda o povo da aliança. Nós ainda somos o povo de Deus. Nós ainda podemos dizer, Ele é o nosso Deus. É por isso que há esperança para nós. Porque Deus nos disciplina, mas Deus não nos rejeita. O que mais Ele quer? Versículo 18. Então Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E eu nem sei se Moisés está sabendo bem o que está pedindo. Eu nem sei se Deus nos mostrasse a sua glória, se nós suportaríamos a manifestação desta glória. É por isso que Deus diz: não, meu filho, eu não vou te mostrar a minha glória, eu vou te mostrar a minha bondade. Mas o que está claramente delineado aqui, queridos irmãos, é que Deus entende o coração de Moisés, e que ele aspira que a presença manifesta de Deus retorne. Mas preste atenção nisso. O que acontece como resultado da oração de Moisés? A presença de Deus volta. A coluna de nuvem volta. A Shekinah de Deus volta. A restauração chega. Confira comigo, por gentileza, o versículo 9. Você pode ler comigo o verso 9, por favor? Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Eu não vou mais com vocês. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. E ele arma a tenda. E ele vai buscar a Deus. E quando ele entra na tenda para buscar a Deus, a coluna vem. E Deus fala com ele. Irmãos queridos, vocês já imaginaram a presença manifesta de Deus entre nós, em todos os nossos cultos? Já imaginaram como seria diferente a nossa pregação? Já imaginaram vocês como seriam fortes e poderosos os nossos cânticos? Já imaginaram vocês o impacto que as pessoas sofreriam ao entrar nesta casa? Já imaginaram vocês o senso de reverência que isso produziria no nosso coração ao adentrarmos essas portas? Já imaginaram vocês a agenda pós-culto ao retornarmos para casa, como seria? Já imaginaram o impacto disso durante a semana nos nossos afazeres? Já imaginaram o brilho no rosto, irmãos, durante o dia de trabalho, lá no hospital, lá na empresa, lá no escritório, lá na indústria, lá no comércio, lá na faculdade, por onde você andar, a presença de Deus na sua vida? Notem comigo o verso 10, quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começa a adorar a Deus nas suas tendas. Você pode ler o 10 comigo?
Todo o povo via coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Pastor Arival tem batido semana após semana para você trabalhar com vida devocional. Semana após semana. E o que ele está dizendo é que quando a presença de Deus está na congregação, o povo na sua tenda, na sua casa, na intimidade do seu lar, começa a adorar a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que Deus escuta orações. E que Deus muda o cenário das coisas em resposta à oração. Eu não irei convosco. Moisés arma a tenda, busca Deus e a presença de Deus volta. E quando a presença de Deus volta, o povo começa a adorar a Deus. Notem mais, versículo 11. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Versículo 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe o que está querendo aqui? Dizendo o seguinte: meu filho, fica aí, porque eu vou embora, eu vou voltar, mas tem mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e nós queremos tudo que Deus tem para nós. Esta é a coisa maravilhosa, irmãos. Deus quer nos encher, mas quanto mais Deus nos enche, mais nós queremos dele. Quanto mais Deus nos enche, mais queremos dele. Quanto mais Deus nos enche, mais queremos dele. E mais Deus tem para nós. O sinal da presença de Deus que te ido embora volta, e a igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Sabe o que é maravilhoso? É que essa glória de Deus veio até nós. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora esse Cristo, vivo, habita em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. E hoje, irmãos, mais do que ouro e prata, mais do que emprego, mais do que saúde, mais do que segurança. To be free, so I'll cherish every moment, every day, for your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day, for your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Mais do que qualquer outra coisa que o Brasil precisa, o que a igreja deseja, a maior necessidade minha e sua é dessa presença manifesta de Deus entre nós. Porque quando Deus está presente de forma manifesta, é aquilo que Paulo chegou a dizer em Filipenses. A sublimidade desse conhecimento de Cristo me leva a considerar todas as vantagens outras como esterco. Você encontrou uma pérola, você encontrou um tesouro, você encontrou o maior deleite para a sua alma.
E é isso que eu quero. É isso que você deve desejar. É isso que nós estamos buscando. E a minha oração é que nós busquemos essa presença manifesta até que Ele venha e restaure a nossa sorte. Você anseia por isso, irmão? Você quer isso na sua vida? Eu queria orar com você nessa noite. E eu confesso para vocês que eu aspiro isso, desejo isso, mais do que a minha vida. Preciso disso, mais do que o ar que eu respiro. Se você quer mais de Deus para a sua vida, mais de Deus, eu queria orar com você. Quem sabe você pudesse descer da galeria, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Todos nós, para buscarmos a Deus. Se você anseia por isso, pode levantar-se e vir. Eu anseio ardentemente por isso. Pode levantar e vir aqui à frente. Enquanto você está vendo, que o Espírito Santo de Deus segrede ao seu coração. Quais são os atavios que você vai precisar tirar nesta noite? O que é que está afastando você de Deus? Tenha coragem de romper com isso. Em nome de Jesus. Que práticas são essas? Que atos são esses? Que hábitos são esses? Que hoje, em nome de Jesus, precisa existir uma cisão, um corte radical. Que você não contente-se com nada mais, nada menos do que a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus na sua casa. A presença de Deus no seu lar. Que esta seja uma noite de restauração para a minha alma, para a sua alma, para o seu coração. Eu queria que você nesse momento oferecesse a sua oração a Deus. No silêncio do seu coração, talvez fazendo o que Ana um dia fez, só balbuciando, mas despejando a sua alma. Fala para Deus. Fala para Deus. O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você anseia nesta noite? Ó Deus querido, nesta noite, eu quero confessar-te o meu pecado, o pecado do teu povo, pois nós temos pecado contra ti, nós temos entristecido o Espírito Santo, e aquilo que é mais precioso para nós, mais do que o ouro, mais do que a prata, é a tua presença, Senhor.
tua glória na nossa vida, a plenitude do Espírito Santo, aquela vida abundante que Jesus prometeu, aquela alegria cheia de glória, aquela paz que excede todo entendimento, aquele regozijo na alma, mesmo nas lutas e provas da vida, havendo brilho nos nossos olhos. Ah, meu Deus, tantas vezes nós temos substituído a tua presença por tantas outras coisas, e tu tens te apartado de nós, porque não pode existir comunhão entre luz e trevas. Convence-nos do pecado nesta noite, Senhor. Quebra a dureza do nosso coração. Nós não queremos receber esta alcunha, este apelido de um povo de dura serviço. Nós não queremos ter o pescoço duro, o queixo duro, a cabeça dura, a indisposição de ouvir e não obedecer. Dobra o nosso coração nesta noite. Quebra a dureza do nosso coração nesta noite. Leva-nos às lágrimas do arrependimento genuíno. E traz sobre nós a cura do céu. Traz sobre nós um tempo de restauração, por amor do teu nome. Restaura nossa alma, Senhor. Abre as janelas dos céus, Deus. Derrama sobre nós as torrentes do teu Espírito. Precisamos deste avivamento mais do que a nossa própria vida. Restaura a nossa sorte. Volta-te, volta-te, volta-te para nós em nome de Jesus. Volta o teu rosto para esta casa e ser propício a nós em nome de Jesus. Renova-nos, restaura-nos, levanta-nos, cura-nos, perdoa-nos, reaviva-nos em nome de Jesus. E a nossa súplica, Senhor, neste nome bendito, o nome do nosso amado Salvador. Aleluia. Aleluia. Amém.